Já estamos aqui com o pastor Diego, vereador de Aracaju. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde. Foca, boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Foca, o programa começou com tanta força que eu estava aqui me segurando na cadeira para poder... Quente não, pegando fogo, literalmente. E começar a falar também sobre esse assunto tão importante. Foca... Qual a sua opinião, vereador? Então, Foca, a gente está falando de um momento no nosso país muito sensível, muito difícil e de grande insegurança jurídica. A gente está falando de um ex-presidente da República que está em prisão domiciliar, não porque cometeu corrupção, não porque está envolvido em nenhum escândalo no nosso país, mas simplesmente porque apareceu na rede social de terceiros sem ter gravado nada com antecedência. Há uma determinação de prisão de forma, desproporcional, de forma, na minha concepção, ilegal, de uma forma que foge todos os princípios da razoabilidade e, principalmente, sem respeitar o nosso direito constitucional da livre manifestação. O que Bolsonaro hoje vive, Foca, é como o presidente Donald Trump disse, é um verdadeiro caça às bruxas, porque, coincidentemente, no mesmo dia que começaram a vazar as mensagens, a força-tarefa que o ministro Alexandre de Moraes montou para prender pessoas pelos atos de 8 de janeiro, apenas por postagens, viu? Sim. Eles queriam confirmar a postura dessa pessoa na rede social para, a partir daí, determinar prisões e uma perseguição a essas pessoas. Então, no mesmo dia que começam a vazar essas imagens, esses áudios dessa força-tarefa ilegal, porque o Ministério Público, como você bem disse, ele não tem essa competência, o Supremo não tem essa competência investigativa que é do Ministério Público, e aí o Supremo vem através de Alexandre de Moraes ontem e vem com essa determinação de prisão domiciliar. Veja, nós temos em nosso país nomes como Sérgio Cabral, Gedel Vieira Lima, pessoas que cometeram corrupção, que foram pegos com malas de dinheiro. Essas pessoas estão vivendo a sua vida normalmente. E um ex-presidente, chefe do Executivo Nacional, que não cometeu, não foi provado nenhum crime de corrupção, está nesse momento, Foca, preso numa prisão domiciliar, porque justamente apareceu na rede social de terceiro em uma cautelar totalmente confusa. Porque o presidente... A primeira cautelar já era confusa. E essa outra agora, essa segunda de ontem, é mais absurda ainda. O presidente ele podia conceder entrevista, ele podia falar em rádio, televisão, mas não podia aparecer na rede social de um terceiro. E eu fiz questão de ler cuidadosamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes no dia de ontem, e eu fiquei abismado, porque em vários trechos ele repete que a população foi instigada a se posicionar contra o Supremo Tribunal Federal e pedir o seu impeachment. Então, peraí. A partir de agora, Foca, quem for para a rua e discordar de um posicionamento do Supremo, quem for para a rua e pedir o impeachment de qualquer ministro que seja, vai correr o risco também de ser preso, de ter o seu direito, a sua liberdade violada. Então a gente não está mais falando de democracia. Não estamos mais num Estado democrático de direito, onde a essência, a cláusula pétrea, o direito fundamental é a liberdade. Estamos num estado de exceção, numa tirania, onde se a gente desagradar Alexandre de Moraes, você corre risco de sofrer sanções gravíssimas. Vereador, aqui ninguém está aqui para defender Bolsonaro ou apoiar as medidas de Alexandre de Moraes. Veja, aqui é o seguinte, estamos a favor da liberdade de expressão, porque o precedente que ele abriu é muito perigoso. Com certeza. Porque hoje é Bolsonaro, como eu falei no meu comentário, hoje é Bolsonaro, mas amanhã pode ser a esquerda, pode ser qualquer outro político de qualquer outra linha ideológica, né? Então é muito perigoso. Você pode gostar ou não de Bolsonaro, mas é mais do que claro e cristalino que Alexandre de Moraes está cometendo excessos e não é de hoje, né? Com certeza, Foca. Veja, o primeiro excesso, que não é de agora, isso é desde o inquérito da fake news, é que o Supremo, através de Alexandre de Moraes, tomou a linha do poder investigativo.
Esse poder, essencialmente através da nossa Constituição, é do Ministério Público. Então ele montou um gabinete, uma estrutura onde ele começou a investigar. Ele é a autoridade policial que ele investiga, ele é o Ministério Público que vai lá e prepara tudo para a denúncia e ele é a autoridade que julga. Então, não, e mais, ele é a vítima do caso. Também. Veja, ele é a vítima, ele é a polícia que investiga, ele é o Ministério Público que denuncia e é o juiz que julga. Exatamente. Sendo a própria vítima, né? Exatamente, numa total afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa, da liberdade de você se defender. Como é que você vai se defender num processo desse, onde a vítima é o juiz, é o investigador? Então, isso não começou de agora. E chegamos no momento ápice em nosso país, onde um ex-presidente, Foca, ele estava em casa com uma tornozeleira eletrônica. Ele não deu uma entrevista, ele não gravou um vídeo para ser produzido em todas as manifestações que eu estava. Domingo, eu participei da manifestação aqui na Orla de Atalaia, uma manifestação pacífica, onde Sim. Inclusive o deputado federal Rodrigo Valadares ligou para ele, falou com ele por vídeo, uma manifestação onde a gente pediu o impeachment de Alexandre de Moraes por causa dessas ilegalidades e declarando fora Lula, porque a gente não se sente representado com esse atual governo. Sim. Uma manifestação pacífica. O ex-presidente não gravou vídeo, não foi para a rua, estava em casa, porque atendeu ligações e desagradou. A palavra é essa. Porque ele desagradou Alexandre de Moraes, ele teve uma prisão domiciliar decretada. Veja, o pessoal estava comentando, não, mas Alexandre de Moraes, as decisões dele são monocráticas, nunca vai para o pleno do tribunal, né? Para o STF. Veja, essas decisões dessas ações têm as suas relatorias. Então, o relator ele tem essa prerrogativa de dar a decisão monocrática. Agora, o que é justamente de se estranhar é que todo o processo, toda ação, né, contra Bolsonaro, ou relacionado à direita, relacionado ao ex-presidente, infelizmente, e aí estranhamente também, todas as relatorias caem no colo de Alexandre de Moraes. É uma espécie de prevenção, né? Juízo prevento. Como ele já começou essa perseguição, Por essa exemplo, questão... uma relatoria não cai no colo de Cássio Nunes Marques, não cai no colo de um André Mendonça, não cai no colo de um Edson Fachin, de um Luiz Fux, que tem um posicionamento equilibrado, né? Os votos do ministro Luiz Fux foram votos equilibradíssimos, ele demonstrando que não existia materialidade para poder determinar medidas cautelares tão gravosas contra o presidente e especialmente em relação ao 8 de janeiro. Vamos falar sobre o 8 de janeiro, Foca? Sentenças totalmente desproporcionais. Nós tivemos o caso de uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, porque escreveu "Perdeu Mané" na estátua do Supremo Tribunal Federal. Ela pegou uma sentença condenatória de 16 anos de prisão. Foca, eu sou advogado, eu conheço pessoas que cometeram crimes, roubo, com arma de fogo, pessoas que cometeram tentativa de homicídio, crimes gravosos e não pegaram uma pena de 16 anos, como essa mãe de família, porque escreveu numa estátua, dizem que ela foi uma terrorista, que ela cometeu um ato contra a soberania nacional, contra o Estado Democrático de Direito. Então, de fato, nós vivemos um tempo de grande insegurança jurídica, com penas totalmente desproporcionais para essas pessoas do dia 8 de janeiro. Sim. E agora tentam chegar de uma forma totalmente ilegal ao presidente Bolsonaro. É como disse Tarcísio, o governador, Bolsonaro, ele já está condenado antes do processo iniciar. Então, a sua prisão foi uma questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes. A Débora, né, que foi presa. Exato. A mulher que pichou, colocou com um batom a seguinte frase, né? Perdeu, vírgula, Mané. Exclamação. Na verdade, era uma frase, né, foi uma frase do presidente do STF, o ministro Barroso. Luiz Roberto Barroso. Porque, veja só, imagine Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Após a eleição, depois que Bolsonaro perdeu a eleição, um brasileiro encontrou com ele lá em Nova York e fez uma manifestação contra o posicionamento dele, contra o STF e tal. Aí ele foi e jogou essa frase, perdeu, Mané. Veja, imagine
Como é o nome do presidente do TRE? Do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Imagine se o presidente do TRE em Sergipe encontrasse com um militante do PT de Rogério Carvalho, um eleitor de Rogério. Aí Rogério perdeu a eleição para governador, Fábio ganhou. Aí o presidente do TRE, que organizou as eleições, chega para esse eleitor de Rogério e diz assim, perdeu, mané. Qual é a conotação? Que Supremo Tribunal Federal sério é esse que nós temos? Que independência, né? É com essa postura, chegar para um eleitor de um determinado candidato, ele tem que ter a isonomia, tem que ter a imparcialidade do cargo, né, pastor Dito? Na grande verdade, Foca, o judiciário, ele é regido por um princípio da inércia processual. O judiciário não pode se envolver politicamente, não pode participar de ativismo político, e é isso que a gente vê acontecer no Brasil. A gente percebe as últimas entrevistas do presidente Barroso, ele declarando várias vezes que agora o Supremo é o protagonista do nosso país, é quem vai buscar resolver as situações. Não, e ele disse, vencemos o bolsonarismo. Exato. Veja, quem tem que falar isso é Lula. Quem tem que falar isso é a corrente política contrária a Bolsonaro. Não é o ministro do STF. Um órgão que tem o papel de ser o guardião da Constituição. Tem sido o papel ou o principal agente em descumpri-lo. E aí, Foca, tem um ponto que você tocou que é importante. Essa questão pessoal entre Alexandre de Moraes tentando prender a todo custo Jair Bolsonaro só faz ampliar as discussões e os prejuízos que o nosso país pode sofrer através de sanções americanas, porque, você bem disse, a gente teve um tarifaço de 50% que colocou em risco a nossa economia, porque recebemos informações de diversas empresas, fábricas que deram férias coletivas aos seus funcionários porque não sabiam o que fazer. E agora? Onde os Estados Unidos já se manifestou declarando que essa decisão contra o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, é uma decisão absurda e ilegal. Quais serão os próximos atos de punições que o nosso país vai receber? Quais são os prejuízos econômicos que podem vir para o nosso país? E isso simplesmente por uma questão pessoal de um ministro que queria prender um ex-presidente que já estava enfrentando medidas cautelares e mesmo assim, por questão de ego, questão pessoal, ele quis lá e determinar a sua prisão. Então, infelizmente, estamos em um momento onde o nosso país pode sofrer maiores prejuízos e eu quero deixar isso aqui claro, o responsável por isso é o ministro Alexandre de Moraes. Vereador, muito obrigado a você pelo carinho da audiência, o carinho da amizade. Fábio Telles hoje está aqui comigo, né? Fábio Telles está exaltado hoje, viu, Júnior Guedes? Está exaltado, Fábio Telles. Por que será, hein, que Fábio Telles está exaltado? Calma, Fábio Telles. Tome um maracujina aí, tome um suquinho de maracujá, tá? Tá certo? Vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Vereador, vamos falar sobre a decisão, aliás, duas decisões do Supremo, que Supremo? Tribunal de Contas. Aliás, é como se fosse o Supremo de Sergipe, viu? O Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas, na semana passada, o tribunal recebeu duas denúncias sobre o transporte. Uma denúncia a respeito da licitação de Edivaldo, dizendo que Emília não tinha cancelado a licitação, e a outra denúncia sobre um suposto superfaturamento na compra dos ônibus elétricos. Como foi que vocês debateram esses temas hoje na sessão e qual a posição do senhor? Foca, hoje no retorno dos trabalhos legislativos, a gente começou a discutir esse assunto. O primeiro ponto nós temos uma determinação para a prefeita Emília Correia para que, de fato, ela retome o processo licitatório que ela havia determinado a suspensão, que é um processo licitatório que foi iniciado e instaurado na gestão anterior, onde em diversos momentos existiram discussões, parecer do Ministério Público, reconhecendo alguns vícios, reconhecendo alguns problemas que poderiam dificultar a lisura de todo o processo. Então, como uma nova gestora, sem ter de fato a segurança jurídica daquilo que estava posto, ela no seu posicionamento determinou a suspensão
para poder iniciar e instaurar um novo processo licitatório. Então, houve essa determinação para que ela desse continuidade, e a segunda determinação foi uma medida cautelar impedindo que houvesse o pagamento ou prorrogação, renovação do contrato em relação à aquisição dos 30 ônibus elétricos, que já chegaram 15, faltam chegar mais 15, com suposta irregularidade apontada em relação a ata de preço, registro de preço, que foi aderida lá de Belém do Pará. Qual foi a nossa discussão hoje na Câmara Municipal? Primeiro ponto, Foca, a gente precisa entender que a prefeita Emília Correia, ela assumiu a gestão de nossa cidade com um transporte público totalmente sucateado. É bem verdade que o transporte público da cidade de Aracaju, a gente via constantemente nas redes sociais, inclusive na sua rede social, ônibus quebrado, ônibus pegando fogo, ônibus parado nas esquinas, e a grande verdade é que isso não se repete. Nós não vemos mais isso acontecer. Nesses 6, 7 meses de gestão, nós temos 53 ônibus novos rodando com ar-condicionado, climatizado, fora os 15 ônibus elétricos. Então, de fato, percebemos a boa vontade, percebemos a disposição da prefeita em resolver o problema do transporte público da cidade de Aracaju. Falando especificamente sobre essa discussão em relação à cautelar determinada pelo Tribunal de Contas através do conselheiro Flávio Conceição. Nós estamos apurando. Uma coisa, Foca, eu tenho certeza, se há algum indício de que o valor dos ônibus foi comprado de uma forma superior, se há algum indício que o processo não seguiu as regras que deveriam seguir, eu não tenho dúvida que a prefeita ela vai chamar o feito à ordem para poder organizar e prestar os esclarecimentos que são devidos à população aracajuana. Uma coisa, eu sou testemunha, e a gente tem discutido isso na Câmara, a boa vontade, o desejo da prefeita em resolver o problema do transporte público em nossa cidade, e isso ela trouxe celeridade na aquisição desses ônibus elétricos que nós, vereadores de Aracaju, aprovamos na Câmara Municipal o empréstimo para que esses ônibus fossem adquiridos e esses ônibus fossem comprados. Veja, na Câmara vai passar alguma discussão com relação a algum documento, alguma deliberação formal, institucional, diante dessa briga entre a Prefeitura e o Tribunal de Contas? Ou vocês vão ficar justamente, não no discurso assim de forma pejorativa, mas só na fala, no discurso ali na Câmara, com seus posicionamentos, e observar essa briga entre Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Prefeitura e SMTT? Veja, a Câmara tem um papel, por lei, através da nossa Constituição Federal, papel de órgão fiscalizador, agente fiscalizador, assim como o Tribunal de Contas. Então, nós também temos competência para poder notificar e convocar o superintendente da SMTT para trazer esclarecimentos. Nós podemos convocar as autoridades que estão envolvidas no feito para que a gente possa trazer os detalhes da situação e a gente possa colaborar com o Tribunal de Contas em ter a verdade dos fatos e trazer esclarecimento à população aracajuana. Uma sugestão aí que o senhor está dando, seria muito importante a ida de Nelson Felipe, o superintendente da SMTT, para a Câmara de Vereadores, para que ele esmiuçasse essa situação toda e levasse a posição oficial, né, da superintendência. Isso, então, nesse retorno de trabalho legislativo, nós estamos conversando com o presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, para ver qual é a melhor forma da Câmara Municipal agir. Existem várias formas. Existe a convocação do superintendente, se for necessário a instauração de uma CPI para poder discutir o caso, mas é importante deixar registrado que até o momento nós não estamos vendo necessidade de nada disso, porque como um vereador de base, assim como a maioria da Câmara, nós percebemos toda a lisura, toda a disposição e vontade da prefeita Emília Correia em resolver o problema do transporte público em nossa cidade. Então, nós estamos aguardando a apuração e os esclarecimentos para que, se porventura existir alguma coisa que fugiu da regularidade, ela chame o feito à ordem, ela resolva, ela esclareça, para que a população continue tendo a confiança, Foca, de entrar em um ônibus climatizado e lembrar, isso não era a realidade de minha cidade alguns meses atrás e essa realidade ela tem sido modificada. Então, se a licitação de Edivaldo passar a valer, aí teremos em Aracaju duas empresas, né? A Atalaia e a VRS. Foram as duas que ganharam o processo licitatório.
existe também um aumento, um acréscimo significativo no valor da passagem. Porque hoje o valor da passagem é R$6. Né? O cidadão paga R$ 4,50 na hora que vai pegar o ônibus, que é o preço de para-brisa, R$ 4,50. Mas o valor da passagem é R$6. A Prefeitura de Aracaju paga R$ 1,50 às empresas de ônibus por passagem, né? Que é o subsídio. Agora, a questão é o seguinte, Aracaju paga, Socorro não paga, São Cristóvão não paga, Barra dos Coqueiros não paga. Ou seja, a SMTT de Aracaju é quem banca o transporte coletivo da Grande Aracaju. A possibilidade, vereador, de Aracaju se desvincular, por exemplo, do consórcio e a SMTT dizer assim, olha, já que essas cidades já se posicionaram dizendo que não tem dotação orçamentária para pagar o subsídio, vamos sair do consórcio, vamos fazer um sistema só de transporte coletivo de Aracaju. Foca, essa tem sido as discussões que nós temos realizado na Câmara Municipal. E aí, Foca, é o seguinte, quando a gente estava discutindo o subsídio no final do ano passado, esse foi um tema que nós tratamos. É justo Aracaju ser responsável em bancar todo o subsídio do sistema metropolitano, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro? Só a Prefeitura de Aracaju tem que fazer esse subsídio, enquanto as demais cidades, elas de fato, elas não contribuem para que o preço da passagem de ônibus continue congelado. Então, essa é uma discussão que nós já vimos fazendo, estamos fazendo na Câmara Municipal e, de fato, nós entendemos, Foca, é o que nós temos conversado e discutido constantemente, de que a Prefeitura de Aracaju ela precisa ter uma ação para cuidar do transporte público local e, possivelmente, se for necessário, se desvincular da questão do sistema metropolitano. Mas porque, veja, o prefeito de Socorro e da Barra já se posicionaram dizendo que não tem grana, não tem dinheiro. Não está na dotação orçamentária de 2025 o pagamento do subsídio. Então, é uma dificuldade que hoje o sistema de transporte público de Aracaju e da Grande Aracaju continua enfrentando, porque recaiu sobre as costas de nossa capital, sobre a gestão municipal de Aracaju, a cuidar de todo esse sistema, todo esse transporte. E aí, Foca, e mesmo continuando com o consórcio ou não continuando, o que eu entendo é o seguinte, a prefeita Emília Corrêa, enquanto gestora, ela tem que ter um processo que funcione de uma forma que ela tenha segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo. Se o consórcio estava seguindo um caminho que ela não sentia segurança jurídica na forma que foi realizado, na forma que a licitação foi realizada, com parecer do Ministério Público, com parecer do próprio Tribunal de Contas, Foca, parecer do próprio Tribunal de Contas de reconhecendo indícios, reconhecendo que existiam violações, eu entendo que ela agiu corretamente em fazer, de fato, a anulação do processo anterior e instaurar um novo processo. A gente falando de consórcio ou não, eu entendo que a prefeita Emília Corrêa ela tem que criar um sistema, essa palavra, ela tem que criar um sistema de transporte público municipal que traga qualidade ao público aracajuano e como a realidade está posta, como um sistema metropolitano, ele não funciona sem Aracaju, que dê esse suporte a todo o sistema metropolitano. Pela licitação de Edivaldo, é simples para o cidadão poder entender. Lote 1, passagem R$ 8,42. Lote 2, passagem R$ 7,97. E aí, veja só, o valor da tarifa, valor de para-brisa, ficaria R$ 5,00 e a Prefeitura de Aracaju iria bancar essa diferença até os dois valores, não é isso? Exatamente. Foi essa a proposta que foi, inclusive, aprovada, tendo os ganhadores do processo licitatório e o processo foi suspenso, o procedimento foi suspenso. A gente discutiu muito na Câmara Municipal, Foca, o seguinte, olha, é justo a suspensão desse processo tendo gastado um dinheirão em investimento de estudo técnico, viabilidade. Eu entendo que a prefeita Emília Corrêa agiu corretamente porque não existia segurança jurídica para a continuação. Tanto é que houve a contratação de um novo estudo. Vereador, obrigado, viu? O tempo está corrido, muito obrigado pela sua vinda aqui. É assim, viu? É curtinho, igual coice de bacuri. Muito obrigado a você, até amanhã.